Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Super Interessante, a mais uma Ronda Cultural do mês. O meu nome é Pamela Carbonari, eu sou repórter aqui da Super e hoje eu tô com meu amigo e também repórter da Super, Felipe Germano, para a gente conversar sobre os principais lançamentos, as principais notícias e novidades que aconteceram de cultura no último mês. E aí, Fê, o que rolou de mais importante em Hollywood neste último mês? O caso mais falado e a situação mais agravante que rolou foi o caso dos assédios que estourou agora na última semana, principalmente. O que aconteceu é que, assim, o Harvey Weinstein, que é um dos produtores mais famosos de Hollywood, um dos caras mais midas, assim, as pessoas falavam que ele ia fazer um filme, e esse filme ganhava indicação ao Oscar, esse filme arrasava na bilheteria. O New York Times publicou uma matéria sobre ele na semana passada, em que várias pessoas, várias mulheres da indústria, acusam ele de abuso sexual. Uhum. E aí a coisa começou a tomar... De assédio, isso. Principalmente assédio, na verdade. E aí a coisa começou a tomar uma proporção absurda, porque os casos eles foram pipocando e não parou, assim. O primeiro grande caso que apareceu, que é nessa matéria do New York Times, é uma atriz que ela é muito conhecida, que é Ashley Judd. E nessa mesma matéria, ele já começa a citar também outros exemplos de pessoas que não aparecem tanto nas câmeras. Então, assistente de produção, pessoal que ajuda ali a fazer figurino. Uhum. E aí ele tinha um jogo muito sujo de as pessoas... ele chamava as pessoas para um café ou para uma conversa num hotel. E aí a mulher chegava lá achando que eles iam sentar no restaurante, iam tomar um café e iam discutir. E discutir o filme, Exato. O papel. E aí ele chamava para ir pro quarto, a pessoa já chegava ali meio intimidada, assim, e aí às vezes o cara tava de roupão só, o cara tava na banheira, o cara, sabe? E aí ele, me faz uma massagem. O caso da Lupita foi assim. O caso também, da Lupita né? foi assim, exato. E a Lupita era estudante ainda, nessa época, ela ainda estava na escola de atuação. Então, assim, cara, é muito complicado, né? Porque as meninas elas ficam numa posição de que você vai peitar um cara que é muito poderoso, assim, ele... Só pra ter uma ideia do quão poderoso o cara é. Não é que ele fez um filme e outro. O cara produziu Pulp Fiction, ele produziu Gênio Indomável, ele produziu Paciente Inglês, Shakespeare Apaixonado. Os principais filmes do século, do século não, mas dos últimos 20 anos ele estava envolvido. Exato, entendeu? Então, tipo assim, são pessoas muito, muito, muito poderosas. E aí, você vai apontar o dedo na cara dele, assim, é um cara que, se ele quiser acabar com a sua carreira, ele vai acabar com a sua carreira, entendeu? Ele não vai ter muito problema com isso. E se o cara faz isso, de chamar você pra ir pro seu quarto de hotel e pedir pra você fazer uma massagem... Ele não vai ter escrúpulo em acabar com a tua carreira. Exato. E aí, muitos casos estão pipocando. Então, assim, a Angelina Jolie tá falando, a Lupita falou. Então, e mais perigoso ainda... Além disso, estão pipocando outros casos de outros produtores que estão fazendo isso e atores que estão falando que sabiam que isso tinha acontecido, mas nunca tinham falado nada. Então, o Matt Damon, ele deu uma entrevista recente agora em que ele faz uma meia-culpa. Ele começa a entrevista falando que ele... Opa, caiu. Ai. E que ele tinha trabalhado Os bastidores do jornalismo aqui. Ele falou que ele tinha trabalhado em 5 filmes, eu acho que com Harvey, e nunca sabia de nada, nunca tinha ouvido falar dessa conversa. E aí ele termina a mesma entrevista, falando que o Ben Affleck já tinha dito pra ele... Que isso tinha rolado. Que a Gwyneth Paltrow tinha sido assediada por ele. Então, assim, é um negócio meio velado, todo mundo sabia, ninguém fez nada, e aí você começa a repensar... Até porque a indústria tá na mão desses caras, até o Woody Allen falou uma frase que... que isso não desencadeia uma caça às bruxas. É bem problemático ele estar falando isso, sendo que ele... Joga no Google Woody Allen aí, galera. Vamos ver o que vocês acham, entendeu? É complicado, assim. A indústria, ela é muito, muito machista, a gente sabe disso. Ela tem 1000 problemas raciais. Então, assim, isso é uma coisa que a gente está vendo, a gente já vê no Oscar há muitos anos. Esse ano foi uma investida que a própria academia, que a diretora da academia é uma mulher e negra. Uhum. Então, como o Oscar, para você ganhar, você tem que votar, e o número de membros votantes é majoritariamente homem, branco, velho. O que ela está fazendo agora é convidando pessoas que fogem desse padrão
para ajudar nas votações. Então, Moonlight ganhou esse ano de melhor filme, claramente por causa disso. A Ana Mulaert agora vota no Oscar, entendeu? Então, a gente tem pessoas, mulheres brasileiras, mulheres negras, assim, que eles estão tentando incluir para tentar quebrar esse paradigma. Só te interrompendo um pouquinho, o Germano fez uma entrevista com ela no ano passado, foi sobre o Mãe Só Uma, né? Isso. Um filme sensacional brasileiro. Quem tiver curiosidade, ou procura no nosso YouTube, ou daqui a pouco a gente deixa aqui nos comentários. Verdade. Não, esse filme é incrível. É então, é meio que isso, assim, tá estourando e provavelmente vocês vão ouvir falar disso pelos próximos meses, até porque o Oscar, a gente já está no final do ano, então as votações para o Oscar já começaram agora, os votantes já estão recebendo os filmes selecionados. Então, como o Oscar ele vai ser, se eu não me engano, no final de fevereiro, esse papo ele vai se estender até, assim, a gente vai ver muita coisa. O próprio Casey Affleck, que ganhou melhor ator no ano passado por Manchester à beira-mar, ele está envolvido numa série de acusações. Ano passado isso já foi uma treta grande. Na hora da premiação, né? Isso, exato. Então, a Brie Larson meio que não aplaudiu, ficou ali. Verdade. Porque é isso, entendeu? Esses casos de assédio, de machismo, de racismo, eles são muito presentes em Hollywood. E aí essa bolinha que estourou agora, ela vai repercutir por um tempo. Então, assim, é bom vocês saberem o que está acontecendo, porque vai aparecer no jornal muito ainda. E de filmes, o que temos de lançamentos nesse último mês que vale a pena a gente comentar aqui? Vai estrear agora quinta, vai estrear Thor, o novo, que é o Thor Ragnarok. Eu vi hoje de manhã. Cara, é muito legal, assim. Vai passar o trailer agora, a gente vai passar. Ele é bem mais leve. Assim, a grande verdade a Marvel, esse é o 16º filme da Marvel, se não me engano. O que é bem inacreditável por si só já, porque eles começaram a fazer filme em 2008, então nesse tempinho eles conseguiram fazer 16 filmes, super-herói todos. E os dois outros, esse é o terceiro Thor. Os outros dois, eles são claramente tidos por crítica e por público como os piores filmes da Marvel. Eles tentavam forçar um romance que não tinha pra quê, colocavam ali a Natalie Portman, uma atriz maravilhosa, ficava num papel de coadjuvante que ninguém entendia direito o que estava acontecendo ali. E aí eles pegaram isso e tentaram reverter nesse Thor. Dá certo, assim. É a primeira vilã da Marvel, que é muito legal. É a Cate Blanchett. Ela é claramente um dos personagens mais poderosos que já apareceram na tela até agora. Ela, assim, tá lutando contra o Thor, mas você vê que ela poderia estar lutando contra qualquer outro personagem e que ela ia conseguir provavelmente ganhar. Então ela luta contra o Hulk também, tem um... Fê, desculpa, eu vou ter que interromper manda. Um pouquinho essa discussão sobre o Thor, porque estão chegando alguns comentários aqui, um pouco impacientes, sobre por que a gente está falando dessa discussão, dessa bolha machista estourando em Hollywood. E acho que vale a gente frisar que isso é importante. Se a gente está falando de cultura, pluralidade é importante sim, e meus pêsames aqui para esses comentários, mas a gente vai continuar discutindo esse tipo de coisa. Cara, eu acho que assim, se você gosta de ir no cinema, você tem que saber o porquê que você está indo no cinema, entendeu? Todo filme tem uma mensagem e todo filme tem ali para contar uma coisa. Uma coisa, aliás, que é muito importante, que eu tinha até esquecido, o Harvey, ele é um dos principais apoiadores da Hillary Clinton. Então, assim, é um negócio... Não é isolado. Não é isolado. Então, esse cara, em teoria, era para ele ser muito legal, muito agregador, que era o discurso que a Hillary Clinton tinha, pelo menos quando você comparava ela com o Trump. Então, tipo assim, se você quer conhecer os filmes que você está vendo, se você quer entender um pouco de cinema, você tem que ter essa análise crítica. O Lincoln não é indicado a melhor filme no Oscar porque é um filme só incrível. Você tem que entender quem são os votantes, tem que entender para quem que ele está falando esse filme, entendeu? E o que você quer dizer no fim das contas. Moonlight não ganhou à toa, entendeu? Acho que é natural, acho que esse tipo de crítica, acho que as pessoas elas têm um pé atrás quando envolve entretenimento e política, que eu entendo, porque ninguém precisa acordar de manhã e ver um filme e a gente já tem uma descarga de discussão no noticiário, no Facebook, às vezes você só quer ir no cinema para relaxar.
Mas tem um discurso ali. Mas é importante entender também que a indústria cinematográfica, a indústria de entretenimento nos Estados Unidos é muito forte e que isso não é uma coisa isolada. A gente está discutindo cultura aqui, mas também tem vários reflexos. Gente, a gente já vai falar dos outros assuntos, tá bom? Parênteses fechado. Sim, não, mas se quiser depois a gente volta na questão do assédio, porque é importante, e é importante as pessoas entenderem como é feito um filme, entendeu? Senão a gente não está falando à toa. É importante saber o que acontece atrás da câmera para você conseguir entender o que está acontecendo na frente. Com certeza. Mas no Thor, rapidinho. Ele estava sendo um filme muito esperado porque o final do... A Marvel teve o Vingadores 2 em 2015, se eu não me engano. E acabava com tanto Thor quanto o Hulk desaparecendo. E aí esse filme ele foca justamente nesses dois personagens. A principal figura é claramente o Thor, mais o Hulk aí, queridão. Tem um papel importantíssimo na trama e ela gira muito em torno de como a dinâmica desses dois personagens, assim. Eu acho que é um filme que ele tem um primeiro ato, assim, os primeiros 40 minutos dele são muito atropelados, porque acontece muita coisa. Porque esse filme, ele mistura várias HQs icônicas para contar essa história. Então, tem uma história muito importante que é o Planeta Hulk, que é uma das principais histórias do Hulk, que o Hulk é um gladiador em um planeta X, o planeta aparece, o Hulk está de gladiador nesse filme. Tem a história Ragnarok, que é uma história também famosa do Thor. Tem a história da Hela, que é a vilã da Cate Blanchett. Então eles tentam casar tudo e no começo é muito atrapalhado. Depois, assim, quando eles já descarregaram toda a informação que eles tinham de descarregar, aí você dá pra curtir melhor o filme, assim, tem personagens legais. Voltou satisfeito, né? Voltou satisfeito, voltei feliz. Eles tem várias homenagens ao Jack Kirby, que é um dos principais desenhistas assim, da história. Ele ia fazer 100 anos esse ano, se ele estivesse vivo. Então, aliás, o logo desse filme, ele já mudou 3 vezes. Então, o primeiro era um logo todo sombrio, porque era Ragnarok. Desse filme de agora. Desse filme de agora. Então, o primeiro, quando anunciaram o filme, era um logo todo estranho, sombrio, meio fim do mundo mesmo. E aí, quando eles anunciaram quem ia ser o diretor, que é o Tai Wakaki, que é um cara que ele é conhecido por fazer uns filmes de improvisação, uns filmes meio indie. Ele é um cara meio descoladão, assim. Ele já mudou para um logo que é todo anos 80. E aí agora, o logo que aparece no filme é um logo que é completamente Jack Kirby, que ele tem uns desenhos, assim. Se você jogar Jack Kirby no Google, provavelmente você vai ver um espaço com umas bolhas, assim, pretas. Então o logo é todo inspirado nisso. É legal, assim, é um filme bom, ele tem esses probleminhas no começo. Quem é fã da Marvel provavelmente vai sair satisfeito, apesar que eu sinto muito que as pessoas estão só esperando o novo Vingadores e os filmes estão nesse meio. Não estão fazendo tanto... tipo assim, é legal ver o Thor e o Hulk junto, mas você sabe que você vai ter o Thor e o Hulk juntos daqui a pouco. Todos muito melhores, sabe? Então, é legal. O clima do filme é muito anos 80, então eles entraram nessa onda também. A trilha sonora parece que você tá vendo um filme muito ruim dos anos 80, que é um videogame ligado no fundo, assim. Mas isso dá um charme, é muito legal. O roteiro ele é bem improvisado, você percebe isso, às vezes pro mal, porque você vê que a Cate Blanchett não tá acostumada com isso. Então, que ela vem de outro lugar, né? Tem um outro personagem muito importante que morre e você fica assim, o que está acontecendo? E não é tão dramático porque você está vendo Spoiler, que eles estão... vai cair a live. Não vou falar quem é. Mas você percebe que o momento não está sendo tão dramático porque eles estão improvisando aquela cena mais ou menos. Então, mas tem piadas muito boas, tem umas cenas até que você vê que o próprio ator está rindo da piada que o outro está fazendo, assim, sabe? É legal. Bacana. Quem estiver nos assistindo, que tiver alguma outra dúvida sobre o filme, sobre essa nossa discussão, deixa aqui nos comentários, até a entrevista com a Ana Mulaert também eu não encontrei aqui nos comentários, mas depois a gente deixa para quem tiver interesse lá assistir, buscar. Era isso de cinema, Fê? Isso aí. Então, para o lado analógico da força, de literatura, o que rolou de mais importante no Brasil foi o anúncio dos finalistas do Jabuti desse ano. E para quem acompanha Super, eu tenho um blog de literatura lá e na semana passada dei um post que, para quem quiser procurar, o título é Os 10 quadrinistas brasileiros para ler agora. E por que
esse post, por que falar necessariamente desse post, já que o Prêmio Jabuti é um prêmio que tem tantas categorias? Porque esse ano é a primeira vez que os quadrinhos ganham uma categoria própria, uma premiação só deles. Eles já eram premiados dentro de outras categorias, mas agora é a primeira vez que um quadrinista pode levar o Jabuti para casa pelo próprio livro. Mérito, sim, né? E não só... até acho que foi na edição passada, o Maurício de Souza... Não tenho certeza absoluta se foi na passada ou na... Retrasado. Retrasada. Bom, faz pouco tempo. Mas ele foi homenageado, só que agora foi feito um abaixo-assinado para a inclusão dos quadrinhos, que a história está toda contada lá no blog, então quem quiser mais detalhes, corre para lá. Foi um processo bem bacana e tem muita coisa legal de quadrinhos sendo produzida no Brasil. A gente está falando aqui de super-herói, de Vingadores, Thor, e na verdade quadrinhos não é só isso. Aqui no Brasil tem vários artistas produzindo conteúdo de uma pluralidade imensa de temas. É verdade. Posso ler só porque aí eu vou vendo os comentários Claro. que as pessoas forem mandando. Quem quiser, mandando perguntas aqui, leu algum dos livros, viu algum dos filmes que a gente está falando, conversa com a gente, manda opinião, é importante também. Outro lançamento, outra novidade muito legal desse mês é o livro São Paulo nas Alturas, do Raul Justilori. Não sei se está dando para ver aí. Ele é jornalista e esse livro é um livro sobre a Revolução Modernista na arquitetura paulistana entre os anos 50 e os anos 60. Quando eu peguei esse livro para ler, eu não sou aqui de São Paulo, não sabia muito eu estou sendo bem hiperbólica, não sabia muita coisa da história de São Paulo. Na rua, assim, né? Mas ele conta como, nesse período, São Paulo viveu um apogeu criativo na arquitetura. Traça um paralelo, assim, de outras épocas no Brasil que se teve tanto dinheiro quanto naquela época, um boom econômico, tipo a última década que... ao mesmo tempo que a gente exportou para a China muito, construiu estádio, teve grandes obras de engenharia, não teve esse crescimento de vanguarda arquitetônica, não foram construídos prédios versáteis e prédios tão criativos quanto o Louvre, o Conjunto Nacional, a Galeria do Rock, me ajuda, Fê, Copan, tu que é paulistano, Copan, tava faltando. Os prédiozinhos do Ibirapuera. E outra coisa que não precisa saber a fundo da história de São Paulo, mas que me chamou muita atenção, é que ele conta que antes mesmo do Brasil ser conhecido internacionalmente pela Bossa Nova ou pelo futebol, que o primeiro título foi em 1958, então antes do Pelé ser o símbolo do Brasil no exterior, já tinham exposições sobre arquitetura fora, inclusive em 1943, antes ainda dos anos 50, o MoMA fez uma exposição sobre a arquitetura brasileira que depois foi levada para o México, para a cidade do México, para Boston, para Toronto, para Londres. E, na época, o Nelson Rockefeller era presidente do MoMA, do museu em Nova York. Quando ele foi governador do estado de Nova York, ele pediu para construir um centro administrativo inspirado em Brasília. Caramba, que incrível! Legal, né? Nossa, muito legal. Então, gente, se você não conhece São Paulo, se não está habituado a passar pelo Conjunto Nacional no domingo, quando vai para Paulista, não tem problema. É um livro que não é sobre a história de São Paulo, mas é sobre a história do Brasil, é sobre a história do crescimento econômico do Brasil entre 1950 e 1960.
Conhecer um pouco desse apogeu criativo. E muito legal, porque, por exemplo, as histórias que você contou, eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? E nasci aqui e cresci aqui, mas não é o tipo de coisa que a gente aprende na escola, não é o tipo de coisa que a gente... Às vezes a gente passa 10 vezes na frente do Conjunto Nacional e não sabe da importância que tem ali, sabe? Pô, é muito legal isso, eu fiquei interessado, quero ler depois. Depois te empresto. Vou querer. E outra novidade, que agora é um momento bem fã, tá, gente? Não precisa ter nascido em São Paulo, não nascido em São Paulo. Bem. É essa coleção Para Amar, da Faro Editorial. Eles lançaram... Ó o meu, como é que tá, da Clarice. Tá todo marcado já. Eles lançaram agora só o da Clarice e o do Graciliano. Inclusive, o Graciliano vai cair Vidas Secas na prova da USP aqui em São Paulo, então talvez seja uma leitura válida. E até a gente estava conversando antes sobre o que a gente ia falar aqui na live, e o bacana dessa coleção do Para Amar Clarice, Para Amar Graciliano, vamos ver quais são os próximos. Estou esperando qual tu leria além desses? Ai, cara, tem tantos bons, né? Eu tô esperando o Érico Veríssimo. Putz, incrível. Não sei, às vezes Vinícius de Moraes ia ser incrível por fugir, sabe? Fazer uma coisa com poesia, não sei. É verdade. E o que a gente está conversando sobre esses livros aqui é que quando a gente pega um livro de um autor brasileiro, principalmente, eles são voltados, não um livro que eles escreveram, né? Um guia de leitura, eles são voltados para o concurso, eles são voltados para vestibular, eles são voltados para coisas chatas. Não são voltados para fã. São, a prova da Unicamp, a prova da UNB bate em cima de que questões? Isso não tem aqui. Claro que quando tu estuda um autor, tu sabe quais são as principais características, o que diferencia, quais são os pontos inovadores da obra de cada um. Mas esses livros, eu como fã da Clarice, me senti muito contemplada aqui. Para quem é fã dela, tem interesse na obra dela, os dois... Desculpa, eu tô falando muito e não falei o que é importante. Fala aí. Os dois livros são escritos por professores de literatura. Então, quando eu peguei, fui com essa de... é mais um livro para vestibular. Não, não é. E também não é uma biografia, porque até falei, quando pega um livro sobre um autor... ou é guia ou é biografia. No caso dos dois, tem um pouco sobre biografia, porque a literatura nasce de algum lugar, né? Mas ele, por exemplo, o dela, pega um livro de contos, destrincha conto a conto. Isso já foi mostrado em tal obra. Essa é uma intertextualidade, perdão. Então, bem bacana para quem é fã dos dois. Eu fico no aguardo dos próximos volumes. Muito legal. E acredito que nesse último mês, esses foram os meus lançamentos favoritos. Show, então. Acho que é isso, né? Temos... o Nascimento Passos de Oliveira falou que queria um Para Amar Lígia Fagundes Telles. É uma boa também. Legal. Verdade. Legal. Verdade. Quem sabe tem alguém da Faro Editorial nos assistindo, né? Fica a sugestão. Fica aí a dica. Bom, obrigada, Germano. Agradeço. Pela nossa conversa. E obrigada a você que está nos assistindo, pelos comentários positivos, pelos negativos, por ter interagido aqui conosco. E se alguém leu algum dos livros que a gente falou, algum dos filmes o filme, né? Ou quer conversar sobre essa polêmica aí, essa bolha estourando em Hollywood, entre em contato conosco. A opinião de vocês, é verdade. A opinião de vocês é importante para que a gente possa criar cada vez um conteúdo mais pertinente e de qualidade. Mandem sugestões do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram. Acho legal, a gente está sempre olhando aqui. Verdade. Um abraço e até mês que vem.